Sabe aquela sensação que aperta o peito no meio da tarde, quando o silêncio da casa parece gritar o nome de uma pessoa? Você pega o celular, talvez pela 10ª vez, olha aquela foto, relê uma conversa antiga que ainda te faz sorrir, e então a mesma pergunta, quase proibida de tão dolorosa, ecoa na sua mente. Por que isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz de errado para sentir essa conexão tão forte, tão real, e ao mesmo tempo viver essa distância, esse silêncio, essa ausência que machuca a alma? Parece que o universo está pregando uma peça cruel. Parece que ele te mostrou o paraíso, te deixou sentir o perfume das flores mais raras, para depois, sem aviso, arrancar o chão dos seus pés. Se você se sente assim, perdido ou perdida em meio a essa tempestade de emoções, sem saber para onde ir ou o que pensar, eu peço que respire fundo, apenas por um instante. Porque o que eu vou te revelar nos próximos minutos não é uma simples mensagem de esperança, mas sim o mapa que explica a lógica por trás dessa aparente confusão. A verdade, minha querida alma, é que essa dor não é um castigo. E o afastamento, por mais que doa, não é o fim. É, na verdade, a preparação mais importante da sua vida para a virada que vai mudar absolutamente tudo. E você está prestes a entender o porquê. Muitas vezes, quando essa angústia aperta, nós buscamos respostas em todos os lugares. Perguntamos aos amigos, procuramos em livros, talvez até em leituras de cartas, buscando um sinal, uma confirmação de que não estamos enlouquecendo. Mas a chave para entender essa jornada não está lá fora. Ela está dentro de um mecanismo profundo da nossa própria psique. Algo que grandes mentes, como o psicólogo suíço Carl Jung, estudaram a vida inteira. E que a sabedoria espiritual, como a que nos foi trazida com tanto amor por Chico Xavier, já intuía há muito, muito tempo. Não se trata de azar, não é um karma negativo que você precisa pagar, e principalmente, não é um erro seu. O que você está vivendo, por mais difícil que pareça, é um processo de ajuste fino da sua alma. É um chamado do universo para que você se torne a sua versão mais inteira, mais forte, mais magnética. Pense nisso da seguinte forma, para que fique mais claro. Imagine que você tem um grande jardim interior. Por muito tempo, talvez por toda a sua vida, você esteve ocupado cuidando de jardins alheios, se preocupando com a grama do vizinho, com as flores da família, com os problemas dos outros. Ou talvez você tenha simplesmente deixado o seu próprio jardim entregue às ervas daninhas da baixa autoestima, das feridas do passado que nunca cicatrizaram, dos medos que te paralisam. E então, essa pessoa, essa chama gêmea aparece na sua vida. Ela não aparece apenas como uma flor rara e bonita. Ela surge como um jardineiro divino. Alguém que chega, olha para o seu terreno interior e diz com uma clareza que assusta: este seu solo é sagrado. Ele tem potencial para o jardim mais lindo do mundo. Mas antes de plantar as flores mais raras, as que duram para sempre, nós precisamos cuidar da terra. Precisamos arar, tirar as pedras, adubar e nutrir o solo. E esse processo de arar a terra, de mexer em tudo que estava escondido debaixo do mato, dói muito. O silêncio e a distância que você sente agora são o inverno necessário para que a terra descanse, se recupere e se prepare para a primavera mais exuberante que você já conheceu. Ao longo da nossa conversa de hoje, nós vamos caminhar juntos por esse jardim. Com calma, com respeito pelo seu tempo e pela sua dor. Eu vou te mostrar como identificar os sinais que o universo te envia todos os dias e que talvez você não esteja percebendo. Aquelas sincronicidades, como ver horas iguais no relógio, sonhar com a pessoa de uma forma muito real, ouvir uma música específica tocar no rádio no momento exato em que você pensa nela. Nada disso é coincidência. São pequenas luzes no caminho piscando para te dizer: a conexão é real, o processo está em andamento, confie. Nós vamos entender juntos as fases dessa jornada, que muitas vezes são mal interpretadas e causam ainda mais sofrimento. Aquele encontro mágico inicial que parece um sonho. Depois, a fase de turbulência, onde os conflitos e as diferenças aparecem com força.
E por fim, a temida fase de separação, que é onde a maioria das pessoas se perde e acredita que tudo acabou. Você vai perceber que cada uma dessas etapas, sem exceção, tem um propósito fundamental para o seu crescimento pessoal e para a construção de uma base sólida o suficiente para sustentar um amor dessa magnitude. Porque o grande erro que muitos cometem, e que talvez você esteja cometendo agora mesmo, é tentar pular o inverno. É querer forçar a primavera a chegar antes da hora. E é justamente essa tentativa desesperada de controlar o tempo da natureza que, ironicamente, adia a união que você tanto deseja. E a psicologia, especialmente a de Carl Jung, nos ajuda a entender o que acontece nos bastidores da nossa mente durante esse inverno. Pense na sua chama gêmea como um espelho, mas não um espelho comum, como o que você tem no banheiro. É um espelho perfeito da sua alma. Um espelho que não reflete apenas a sua luz, os seus sorrisos, as suas qualidades que todo mundo vê e aplaude. Esse espelho tem uma propriedade mágica e, às vezes, assustadora. Ele reflete também a sua sombra. Agora, com calma, vamos entender o que é essa sombra. Não é nada mal ou demoníaco. A sombra, para Jung, são todas aquelas partes de você que, em algum momento da vida, foram rejeitadas, feridas ou esquecidas. Talvez na infância, quando você expressou raiva e um adulto disse, menina boazinha não sente raiva, e você aprendeu a engolir essa emoção. Talvez na adolescência, quando você sentiu um medo profundo de ser abandonado e para se proteger, criou uma casca de independência forçada. A carência que você sente, a insegurança, aquele ciúme que te corrói por dentro, tudo isso são partes suas que foram guardadas no porão da alma, pedindo para serem vistas, acolhidas e curadas. E então essa pessoa especial chega. E a conexão é tão forte, tão profunda, que ela consegue, sem querer, acender a luz nesse porão. A irritação que você sente quando ela demora a responder uma mensagem não é sobre ela. É sobre a sua ferida de abandono que foi tocada. O medo paralisante de perdê-la não é sobre o futuro, é sobre uma dor antiga de rejeição que voltou à superfície. Entenda este ponto, pois ele é a chave de tudo. Não é o outro que te causa dor. É o outro que, com a sua simples presença, ilumina a dor que já existia aí dentro, para que você possa finalmente cuidar dela. É como um médico que aperta um ponto do seu corpo e você grita de dor. A dor não foi causada pelo dedo do médico. O dedo apenas mostrou onde a inflamação já estava. Esse é o verdadeiro trabalho que essa conexão te convida a fazer. É o que Jung chamava de processo de individuação, tornar-se completo em si mesmo, inteiro. É parar de procurar do lado de fora a validação, o amor e a segurança que só podem ser encontrados dentro de você. E é exatamente por isso que a separação acontece. O universo, em sua infinita sabedoria, percebe que o espelho está tão perto do seu rosto que você não consegue mais se enxergar. Você só enxerga o reflexo, a outra pessoa. Você fica obcecada por ela, pelas reações dela, pelo que ela pensa ou faz. E você se esquece de si. Então, com um amor que às vezes parece cruel, o universo afasta temporariamente os espelhos. Ele te dá um tempo e um espaço de silêncio, não para te punir, mas para te convidar a olhar não para o reflexo, mas para o seu próprio rosto, para sentir o seu próprio coração, para ouvir a sua própria voz interior, que talvez tenha sido silenciada por tanto tempo. O afastamento é um ato de misericórdia divina, uma oportunidade de ouro para você fazer o trabalho interno de cura, que é a fundação, a base de concreto sobre a qual a casa dessa relação será construída. Sem essa base, qualquer casa, por mais bonita que seja, desmorona na primeira tempestade. E como fazer isso? Como cuidar desse jardim enquanto o inverno parece tão rigoroso e o frio congela a esperança? Aqui está o ponto que quase ninguém explica. A jornada não é sobre usar técnicas de manifestação para trazer a pessoa de volta. Isso seria, novamente, tentar forçar a primavera. O verdadeiro caminho é focar em se tornar a pessoa para a qual ela inevitavelmente retornará, não por mágica, mas por ressonância. Porque a sua energia estará vibrando em harmonia, em paz, em completude.
A sua vibração não será mais de carência, de medo ou de vazio. Será uma vibração de plenitude. E almas gêmeas, por definição, vibram na mesma frequência. Quando você eleva a sua, a conexão se restabelece naturalmente. Nós vamos explorar juntos agora ações seguras e práticas que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Não são fórmulas mágicas, mas sim passos gentis, focados em você, no seu bem-estar, na sua alegria e no seu propósito de vida. É sobre trocar a ansiedade da espera pela confiança serena no processo. Entenda, de uma vez por todas, a jornada da chama gêmea não é uma história de amor romântico comum, como as que vemos nos filmes. É a sua história de amor próprio mais profunda, que, como recompensa divina, atrai a mais sagrada das relações. Se em algum momento essa jornada parecer pesada demais, se a dor parecer insuportável, lembre-se que buscar o apoio de um profissional de confiança aqui no Brasil, um psicólogo, um terapeuta, é um ato de imensa força e amor por si mesmo. Não há vergonha nenhuma em pedir ajuda para arar a terra do nosso jardim. Pelo contrário, é um sinal de grande sabedoria. Então, por onde começa essa jornada de cuidado com o próprio jardim? A primeira semente que você precisa plantar, o primeiro passo prático, é tomar uma decisão consciente de mudar o foco da sua atenção. Imagine que você tem uma lanterna em suas mãos. Durante todo esse tempo de angústia, você tem apontado a luz dessa lanterna para outra pessoa. Você ilumina a vida dela, os passos dela, o silêncio dela. Você gasta toda a energia da sua lanterna tentando ver o que se passa no jardim do outro, se perguntando: o que ele e ela está fazendo? Será que pensa em mim? Por que não me procura? O trabalho agora, o ato de coragem que essa jornada te pede, é virar essa lanterna para si mesmo. Com gentileza, mas com firmeza, aponte a luz para o seu próprio chão, para o seu próprio jardim. No início pode ser desconfortável, você pode não gostar do que vai ver. Talvez a luz revele as ervas daninhas da autocrítica, as pedras da mágoa, a terra seca da solidão. Mas é só iluminando que se pode cuidar. Enquanto a lanterna estiver apontada para fora, o seu jardim permanecerá no escuro, abandonado. E o que significa, na prática, apontar a lanterna para dentro? Significa começar a se fazer as perguntas certas. Em vez de "por que ele e ela não me liga?", pergunte-se: o que eu sinto com esse silêncio? O que essa ausência desperta em mim? A resposta pode ser medo de ser abandonado. Ótimo! Agora você tem algo concreto para trabalhar. Essa é a sua ferida, não a dele. É a sua terra que precisa de adubo. Em vez de se perguntar, será que ele e ela ainda me ama? Pergunte-se, eu tenho me amado ultimamente? Eu tenho me dado o carinho, a atenção e o respeito que eu espero receber de outra pessoa? Quando você faz isso, algo mágico começa a acontecer. Você para de ser uma vítima das circunstâncias e se torna o agente da sua própria cura. E a primeira coisa que a luz da sua lanterna vai revelar são as suas emoções, a tristeza, a raiva, a ansiedade. O erro que muitos cometem é tentar lutar contra esses sentimentos, é tentar varrê-los para debaixo do tapete. Mas como nos ensina a sabedoria espiritual, tudo aquilo a que resistimos persiste. Então, o segundo passo é acolher o que você sente, sem julgamento. Imagine que essa tristeza profunda é uma criança pequena que bate à sua porta chorando. Você não gritaria com ela, não a mandaria embora. Você a convidaria para entrar, a sentaria no sofá, ofereceria um copo de água e perguntaria com ternura: o que aconteceu? Onde está doendo? Faça isso com seus sentimentos. Quando a angústia vier, pare por um minuto, respire fundo e diga para si mesmo: ok, a tristeza está aqui, eu a vejo, eu a sinto no meu peito, e está tudo bem sentir isso agora. Apenas observe a emoção, sem se fundir a ela. Você não é a sua tristeza, você é a consciência que observa a tristeza. Ao fazer isso, você tira a força dela, você a acalma como se acalma uma criança assustada. Depois de começar a iluminar e a acolher o que está dentro, vem o terceiro passo, que é fundamental: nutrir o seu solo. Cuidar do jardim não é só tirar o que é ruim, é também plantar o que é bom. É aqui que você começa a resgatar a sua própria alegria, a sua própria vida, que talvez tenha ficado em segundo plano.
Faça uma lista, pode ser mentalmente ou no papel, de pequenas coisas que te traziam alegria antes de toda essa tempestade começar. Era ouvir um tipo de música? Volte a ouvir. Era caminhar no parque no fim da tarde? Volte a caminhar. Era tomar um café com uma amiga querida? Ligue para ela e marque. Muitas vezes, a pessoa se sente tão vazia que diz, mas nada mais tem graça. Eu entendo, mas aqui está o ponto que quase ninguém explica. Você não precisa sentir vontade para fazer. Você precisa fazer para sentir vontade. É como um carro com a bateria descarregada. Ele não vai pegar sozinho. Alguém precisa dar uma carga, empurrar um pouco. Comece com atos pequenos. Arrume uma gaveta, cuide de uma planta, leia uma página de um livro que te inspira. Cada pequeno ato de cuidado consigo mesmo é uma gota de água em uma terra seca. No começo, parece que não faz diferença, mas gota a gota, o solo volta a ficar fértil. A sua missão, durante essa fase de separação, não é esperar pela outra pessoa, é se apaixonar pela sua própria vida novamente. E à medida que você cuida do seu jardim, algo ainda mais profundo acontece. Você começa a se reconectar com seu propósito. A jornada da chama gêmea, em sua essência, não é sobre um romance, é sobre a sua missão de alma. Essa conexão intensa serve como um grande despertador. Ela te sacode e pergunta: você está vivendo a vida que a sua alma veio para viver? Você está usando os seus dons e talentos para contribuir com o mundo? Talvez o seu propósito seja escrever, encenar, cuidar de animais ou simplesmente ser um ponto de luz e de paz na sua família. Quando você está focado na dor da ausência, toda a sua energia vital está sendo drenada. Mas quando você direciona essa mesma energia para o seu propósito, você se torna um canal para algo maior. Você para de vibrar na frequência da falta e começa a vibrar na frequência da plenitude e do serviço. E é essa vibração que é irresistivelmente magnética. Não é um truque para atrair o outro, é a consequência natural de se tornar quem você realmente é. A união de chamas gêmeas não acontece para que duas pessoas se isolem do mundo em uma bolha romântica. Ela acontece para que duas almas inteiras, curadas e alinhadas com seus propósitos, possam juntas servir a um bem maior. A união é para o mundo, não apenas para o casal. E quando você entende isso, a ansiedade da espera se transforma em uma serenidade cheia de propósito. A pergunta deixa de ser quando ele ou ela vai voltar e passa a ser como eu posso florescer ainda mais hoje. Você percebe que a verdadeira união não é uma meta a ser alcançada, mas a consequência de duas almas que se tornaram jardins completos, cada uma por si. E quando dois jardins exuberantes se encontram, eles não competem por luz ou por água. Eles formam um ecossistema ainda mais rico, mais belo, onde um potencializa a beleza do outro sem depender dele para existir. É neste ponto que a virada acontece. Aquela dor que apertava o peito no meio da tarde, diante do silêncio do celular, começa a ser ressignificada. Você olha para trás e percebe que o silêncio não era um castigo do universo, mas um presente. Era o espaço sagrado que você precisava para ouvir a si mesmo. A ausência do outro não era abandono, era a oportunidade de você se dar a presença que tanto buscava lá fora. Toda a jornada, com suas curvas, seus espinhos e suas noites escuras, faziam parte de um plano maior, um plano de amor da espiritualidade para te reconduzir ao seu bem mais precioso, você mesmo. E a sua energia muda completamente. A vibração de carência, de medo, de controle, que antes afastava a conexão, é substituída por uma vibração de paz, de autoconfiança e de amor próprio. Você se torna magneticamente irresistível, não por uma técnica, mas por autenticidade. Você para de procurar e começa a atrair. E o retorno da sua chama gêmea, quando acontece, não é mais um evento desesperadamente aguardado. Ele se torna um reencontro sereno, natural, entre duas pessoas inteiras que escolheram caminhar juntas, não para preencher vazios, mas para compartilhar plenitudes. É um amor que não aprisiona, mas liberta. Um amor que não se baseia na necessidade, mas na escolha mútua e consciente de somar.
É por isso que, ao final da nossa conversa, quando tudo isso fizer sentido no seu coração, quando a angústia der lugar a uma clareza tranquila, nós vamos nos unir. Não como pessoas que sofrem, mas como uma verdadeira tribo de almas que entendem a profundidade dessa jornada. Pessoas que escolheram parar de olhar pela janela esperando a primavera chegar e decidiram, com as próprias mãos, cuidar do seu jardim interior, mesmo durante o inverno mais rigoroso. Para que possamos nos reconhecer, para que possamos sentir a força uns dos outros e saber que não estamos sozinhos nesse processo, eu quero te entregar um mantra-senha, uma frase de poder para você deixar aqui nos comentários. Não é apenas uma frase, é uma declaração ao universo e principalmente a si mesmo. É a materialização da sua decisão de virar a chave. Quando você a escrever, sinta a verdade dela em cada célula do seu corpo. A frase é: meu jardim floresce agora. Escreva com confiança. Meu jardim floresce agora. Cada comentário com essa senha será como uma luz acesa, mostrando que mais uma alma despertou para o seu poder de cura e de criação. Nós vamos ler e nos fortalecer, criando uma corrente de energia positiva que vai amparar a todos nós. E como um cuidado a mais, como um gesto de carinho para te acompanhar nesse caminho, eu preparei algo especial. Sei que, às vezes, na caminhada diária, a gente se esquece dessas verdades e a angústia tenta voltar. Por isso, deixei uma indicação no primeiro comentário fixado deste vídeo. É um material de apoio, um companheiro fiel, pensado para ser uma fonte de luz e de orientação nos dias em que o inverno parecer mais longo. Vá até lá quando sentir que precisa de um reforço, de um lembrete do seu poder. Lembre-se, a grande virada na sua vida, a chegada da sua primavera mais exuberante, não depende de uma mensagem que chega, de uma ligação que você recebe ou de uma atitude da outra pessoa. Ela depende única e exclusivamente da sua decisão, tomada hoje, aqui e agora, de começar a cuidar do seu próprio jardim com todo o amor e dedicação que você merece. A pergunta final não é mais sobre o outro, é sobre você. Você está pronto para regar a primeira semente, para se comprometer com o seu florescimento e assim preparar o solo para o amor mais real e divino que a sua aula veio experimentar? A resposta já está dentro do seu coração. Apenas confie nela. Essa confiança é a bússola que a espiritualidade te entrega nas mãos. Não é uma confiança cega no outro ou no futuro, mas uma confiança profunda na sabedoria do seu próprio processo, na força da sua própria alma. A partir de hoje, cada passo que você der para cuidar de si, por menor que pareça, é uma declaração ao universo de que você se escolheu. E quando você se escolhe, o universo inteiro se reorganiza para honrar a sua escolha. Não se preocupe em fazer tudo de uma vez. A cura não é uma corrida, é uma caminhada serena. Haverá dias em que a saudade vai apertar mais forte, em que a dúvida vai tentar bater na sua porta. E está tudo bem. Nesses dias, não se julgue, apenas respire, volte a apontar a lanterna para dentro e pergunte com carinho: o que a minha alma precisa de mim agora? Talvez a resposta seja um chá quente, um momento de silêncio, uma oração ou o abraço de um amigo. Apenas ouça e se dê o que você precisa. Você está trocando a ansiedade de esperar por uma mensagem pela paz de se tornar a própria mensagem, a mensagem de amor próprio, de resiliência e de fé. E essa é a vibração mais poderosa que existe. Se esta nossa conversa tocou seu coração e trouxe um pouco de luz para sua jornada, eu peço que você deixe o seu gostei no vídeo. O seu gesto simples ajuda essa mensagem de cura a chegar a outras almas que neste exato momento podem estar se sentindo perdidas na mesma escuridão que você um dia sentiu. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir estas palavras. Às vezes, um compartilhamento é o abraço que não podemos dar à distância. E se você deseja continuar caminhando junto conosco, recebendo mais orientações e reflexões para fortalecer o seu jardim interior, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim, você será avisado sempre que uma nova semente de consciência for plantada por aqui. Lembre-se, você não está mais sozinho nesta caminhada. Somos uma tribo, uma família de almas que se apoiam no florescimento umas das outras.
Que a paz do seu processo te envolva, que a certeza do seu valor seja a sua rocha e que a beleza do seu próprio jardim em flor seja a sua maior alegria. Fique em paz e até o nosso próximo encontro.